Alô, amigos, estamos de volta aqui na Think TV, a sua TV regional, para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso. Esse programa que você está acostumado a acompanhar todas as noites, com os mais variados assuntos e entrevistados especiais. O nosso Pense Nisso, ele é assistido por você que é assinante da NET Claro, pode assistir o nosso Pense Nisso. E hoje a NET Claro tem 800 mil assinantes. Então, você que está nos acompanhando, muito obrigado aí pela sua sintonia de sempre. E falamos para o Alto Tietê, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também cidades do litoral paulista, litoral norte. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Estamos entrando no segundo ano do nosso Pense Nisso. E até aqui nós entrevistamos 214 personalidades dos mais variados assuntos, você sabe. Política, esportes, cultura, artes, segurança, prestando serviço todas as noites na sua TV. E o entrevistado de hoje foi um dos primeiros a participar desse nosso Pense Nisso. Deve ter sido o terceiro ou quarto que participou, fez um sucesso, porque o assunto é muito interessante e ele é um profundo conhecedor, é palestrante internacional, está de volta no nosso programa hoje para batermos um papo sobre podologia. É o mestre Israel Toledo, esse podologista que nós agradecemos a participação aqui no Pense Nisso. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite, Dirceu, boa noite a todos que nos assistem. Para mim é sempre um prazer, né, estar com você e fico feliz, né, cada vez que eu venho, o programa dá um up, está cada vez melhor. Pois é. Muito bom. Passados Parabéns. 2 anos, nós estamos aqui conversando, entrevistando, prestando serviços e hoje não vai ser diferente porque nós vamos falar desse assunto tão importante que é a podologia, né? O senhor é um especialista no assunto, é um podologista de reconhecimento internacional e é de São José dos Campos, né? É natural da cidade mesmo, Israel? Bom, na verdade, de coração sim, né? Porque eu sou apaixonado por São José e é tão interessante que eu viajo para muitos lugares, olha, até outros países e eu quando eu venho para São José eu falei, meu, essa cidade não perde para outras cidades por aí. Então, realmente não tem outro lugar que eu vá que eu falo, olha, eu queria sair de São José para morar lá. Eu amo São José dos Campos, mas eu nasci em Mogi das Cruzes, Alto de Tietê também. E estou aqui já tem 22 anos por aí. Que é uma bela cidade também, aqui pertinho, né? Mogi Sim. das Cruzes, né? Na região do Alto Tietê, onde nós temos aqui também uma audiência. Eu, Suzano, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Biritiba Mirim. Sim. Guararema, está tudo pertinho. Guararema, Think TV está passeando por essas cidades Muito também. bom. E há muitos anos aqui em São José? Já para 22 anos aqui na cidade. Bom, a infância foi vivida lá em Mogi. Sim, a infância foi lá e aí eu peguei, casei, criei família, meus filhos são joseenses, nascidos aqui, então eu já tenho minha raiz já também instalada na cidade, né, no Vale do Paraíba. Agora, o seu sonho de menino era ser podologista? Nossa, meu sonho de menino, eu nem sabia o que era podologia, nem imaginava. É tão interessante, Andrés, eu tenho algumas coisas que elas acontecem assim naturalmente, né? Meio que cai de paraquedas. A podologia é uma dessas. Eu nunca imaginei, nunca sonhei fazer podologia. E foi tão curioso que eu descobri que era podologia. Hoje, passou, sei lá, alguns meses, nem um ano depois, eu fui fazer um curso técnico em podologia. E depois me apaixonei. Hoje eu me encontro, assim, sou apaixonado realmente pela podologia. Por tudo aquilo que ela proporciona. Depois eu fui, né, hoje eu procuro ser um pesquisador na área, defendo com unhas e dentes ali, né, com os pés também, a questão da profissão. Mas o menino lá em Mogi das Cruzes correndo para lá e para cá, né, arrebentando o dedão nos campinhos de futebol. Qual era o sonho? Olha, é complicado, viu? Eu sempre fui uma pessoa sonhadora demais. Eu viajo, literalmente assim, eu viajo. Então, sei lá, era aquele tipo de coisa, ser astronauta.
Aquelas coisas assim. Até que enfim, viu? Porque ó, todos que sentam aqui não, sonhavam em ser jogador de futebol. Não. Mas hoje temos um astronauta aqui. Ó. Sei lá, eu pensava... eu sempre gostei de viajar, né? Então, qualquer coisa que eu pudesse sair pelo mundo, eu acho que eu tenho um pouquinho de sangue cigano na veia, eu não sei. Eu gosto muito dessa parte. Então, a questão era rodar o mundo, fazer qualquer coisa que eu pudesse, sabe, sair do meu Agora, esse local. contato com a podologia aconteceu quando você tinha quantos anos? Boa pergunta, tem... 31 anos mais ou menos. E como é que foi? Anos. Puxa, é isso aqui que eu quero. Olha, foi interessante que eu vim da construção civil, né? Na época, eu tinha uma construtora, tinha um sócio arquiteto, tinha arquiteto e engenheiro trabalhando para mim, tinha 250 funcionários. E nessa época eu comecei a ter muito problema de estresse. Estresse, assim. E é tão curioso que eu até então não entendia nada da área da saúde. E eu me lembro, na minha cabeça, estresse, aquela pessoa ficar nervosa, que chutava tudo, chutava o cachorro, brigava com todo mundo, e eu nunca fui assim. E eu me lembro que eu sempre gostei de praia, de mergulhar, e eu me recordo que a primeira coisa que aconteceu, começou a cair minha barba. E a barba foi caindo, ficou um buraco assim, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Então eu pensei, deve ser micose. Fui um dermatologista, analisou, falou que não era nada disso, era estresse. Eu já fiquei meio assim, estresse, não tem nada a ver essa história, né? Passou. Acredite se quiser, naquela época eu tinha cabelo comprido, sempre fui roqueiro, né? Motociclista, e de repente meu cabelo começava a cair. Elvis não morreu, tá vendo? Elvis não morreu. Aí começou a cair meu cabelo assim demais, mas muito. Fui um dermatologista de novo, outro. Aí analisando, estresse. Falei, não é possível que é estresse, né? Já fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Ok, porque eu não era um cara, como eu falei, nervoso. Então, eu estava no escritório um dia e eu fui me sentindo uma tensão muito grande, eu fui me alongar na porta, assim, né, pensando em me alongar. Aí tudo ficou escuro, eu caí no chão e desmaiei. E eu acordei no chão depois de algum tempo, que nesse dia eu estava no escritório sozinho, mexendo com um AutoCAD, fazendo um projeto. E aí eu sei que eu fiquei um certo tempo no chão porque eu senti o rosto gelado, a parte que estava em contato com o solo estava frio. A minha esposa é biomédica. Então eu liguei para ela na mesma hora, ela falou, vem para cá. Aí a gente fez tomografia, ressonância na época. E então eles analisaram, eu não tinha nada, não tinha tumor, não tinha problema nenhum, graças a Deus. Conclusão, estresse. Aí pronto, aí eu falei, opa, chegou. Aí foi demais. Então foi quando eu peguei, realmente, eu pensei, eu vou enfiar literalmente o pé na jaca e vou mudar de vida. Então eu pensei em ir para uma área que fosse 180 graus, onde que eu nunca pensei fazer, onde eu nunca ir ou atuar. E nesse caminho eu descobri a podologia. Isso que está contando aí acontece com muito telespectador nosso. Muito. Né? Muita gente que às vezes tem esse tipo de problema, né? Sofre de desmaio, como sofreu, não sabe por quê, né? É o estresse, então. Estresse tem que hoje... dar uma mudança na rotina de vida. Hoje, para mim, agora, na área da saúde, estresse é muito claro, né? É a questão de como que ele age no corpo humano. Então, o estresse, ele quebra uma coisa chamada homeostase, que é quando o corpo está equilibrado. Quando o corpo está em homeostase, quer dizer que está tudo equilibrado, uma pessoa saudável. Quando se quebra a homeostase, seja como for, ela gera então as doenças. E qual o problema do estresse? Ele quebra essa homeostase. Então a pessoa com estresse, ela tem insônia, a pessoa com estresse, ela tem dores de cabeça, a pessoa com estresse tem problema de estômago, problema de intestino, e ela vai desencadeando uma série de fatores. O estresse, ele desequilibra ainda mais a pessoa que está com diabetes, a pessoa, a obesidade, ela faz uma devastação dentro do nosso sistema biológico natural. E aí desencadeia uma série de fatores. Você vê que no meu caso, eu tive o quê? Queda de cabelo, da barba, do cabelo, e por último desmaiei. E eu tinha muita gastrite também, tudo decorrente de estresse. E eu tinha o quê? Uma empresa onde eu simplesmente era escravo da minha empresa. Não tinha hora para começar, hora para sair, trabalho. Esse foi o momento do meu estresse.
Viu? Ouviu? É um depoimento importante aqui no nosso programa. Aí, como eu disse, pense nisso. Pense nisso. A partir daí, então, eu vou buscar uma nova forma de vida, né? E aí encontrou a podologia. Porque eu queria alguma coisa, primeiro que eu não tivesse, assim, muitos funcionários, que eu não tinha a pressão. Quem tem funcionário sabe como é complicado, né? Aquela responsabilidade de ter uma folha de pagamento. O que deve ter de empresário estressado num momento como esse, não? Com certeza. Eu fico pensando nas pessoas que são empresárias e nesse tempo de crise, né, de fecha mercado, abre mercado, e nessa você não produz, não vende, só que tem a folha de pagamento ali. Você fala, meu Deus, vai abriu, vamos vender porque eu tenho que recuperar o dinheiro. É um estresse maluco. Então, muita gente nesse momento, com certeza, está passando por muito estresse. O presidente dos senhores, o Toninho Ferreira, esteve aqui no nosso programa e falou realmente sobre isso, que o comerciante, o empresário, né, ele está no seu pior momento do estresse. Está. Né? Tem frangalhos, com fecha, certeza. É aluguel, é luz, é água, é fornecedor, é funcionário. Você manda embora, daqui a pouco o mercado abre, você não tem mão de obra. Se não manda embora, você não sabe quando abre, e aí você tem que pagar os funcionários. É muito complicado. Bom, então vamos lá para a podologia. Quando é que aparece? Porque tem muitos comerciantes aí que falam, bom, agora eu vou também entrar na podologia. O que me levou então para definir a questão da podologia era eu ter domínio do meu tempo, né? Tanto que eu nunca mais trabalhei de sábado, né? Então, segunda a sexta, é o contrário. Tem dia que simplesmente eu fecho minha agenda numa quarta-feira e eu vou para Ilhabela mergulhar, entendeu? Então, essa qualidade de vida, de cara, foi a primeira conquista que eu tive na profissão. Bom, o programa de hoje conversando com Israel Toledo, que é podologista, um dos nomes mais conceituados no Brasil nesse segmento, que daqui a pouquinho vai falar da podologia. Aqui foi uma apresentação, né? E olha que importância desse depoimento ele dizer sobre o estresse na vida das pessoas, né? Então, cuidado aí, hein? Diminua um pouquinho o ritmo, porque senão você pira, tá certo? Já nós voltamos no segundo bloco do nosso Pense Nisso aqui na TIC TV. Muito bem, nós voltamos ao nosso Pense Nisso aqui na TIC TV, hoje com um convidado muito especial, Israel Toledo, podologista. Ele é palestrante internacional sobre podologia e vai nos contar sobre essa podologia, sobre o seu trabalho aqui no nosso Pense Nisso. Bem, Israel, então aí pintou a podologia. Foi. E interessante, assim, eu tinha um desejo de querer saber mais, estudar, porque eu pensava, eu tinha o seguinte pensamento: eu vim de um mercado de gigantes, né? Construção civil, são leões engolindo leões. E eu pensei, eu estou começando já, não jovem, né? já casado, ou seja, eu não tinha muito tempo para ficar perdendo, eu precisava estudar. Então comecei a me dedicar a estudar, e eu já vinha de um mercado lá no passado, experiência de... eu fiz rádio 4 anos, né? Fui locutor de rádio durante 4 anos, fiz teatro acho que uns 12 anos. Então, eu me lembro que eu tive a oportunidade de conhecer uma revista na época chamada revista podologia.com. Era uma revista digital que ela escrevia em português e espanhol, né? Pegava toda a América Latina. E eles faziam um congresso e eu fui conversando com o dono da revista, um argentino na época, e ele me chamou para dar uma palestra. E é a primeira vez que eu fui dar uma palestra. Só que eu já tinha um pouco mais de desenvoltura para poder falar, e eu peguei um assunto que eu já conhecia, que eu estava estudando, então eu dei essa palestra. Quando era o último dia, a última palestra do dia, ele falou, vou ser o último palestrante, não vai que é ruim, né? Eu falei, tá certo, não tem problema. E graças a Deus foi um sucesso tão grande que quando terminou aquilo ali, ele passou pouco tempo, ele me chamou para ser diretor científico da revista. E aí não parei mais. Aí através da revista... Foi onde? Em São Paulo? Em São Paulo. No Frei Caneca, lá em São Paulo. Então um congresso aí com umas 500 pessoas, foi muito interessante, já em 97, se não me engano. Então já chegou fazendo sucesso. Já, então logo de cara, assim, fazia poucos anos de formado e apareceu essa oportunidade. E depois daquilo foi assim, uma coisa atrás da outra, foi um congresso atrás do outro,
E desde então, quer dizer, foi curioso, quando eu entrei na podologia, eu já fui fazendo palestras e me envolvendo com congressos, e aí facilmente eu fui em ascendência na área, né? Se familiarizou pessoas, rápido com esse segmento. Foi. E aí já comecei, pouco tempo já comecei a dar palestras em outros países. O Uruguai foi o primeiro país, e aí foi de um país para o outro, foi indo e aí foram 55 palestras internacionais. Agora, mestre, qual a diferença da podologia com podologista? É assim, tem o podólogo, que é o técnico em podologia, que é a pessoa, o profissional que estuda 1.200 horas no curso técnico. Esse é o podólogo. E aí você tem o podologista, que é o graduado em podologia, né? Que é o bacharel em podologia. É no caso da faculdade. Então seria como o enfermeiro e o médico. Exato. É como se fosse o técnico em enfermagem e o enfermeiro padrão, né? Então você tem lá o técnico e tem o graduado. O pedicure está onde aí? O pedicure calista, ele na verdade hoje não tem informação. Antes de surgir o técnico em podologia, você tinha o pedicure calista, que na época não tinha curso. Aí depois surgiu o primeiro curso de pedicure calista, que foi pelo Senac em São Paulo, e aí pouco tempo depois ele já passou para técnico em podologia, né? Então já tem bons anos que já não se forma pedicure calista, eram 30 anos, mais ou menos. E então desde lá para cá é técnico, tecnólogo também tem, né? Que hoje principalmente EAD, e aí você tem o bacharel em podologia. Então nós temos 3 formações hoje: o técnico, o tecnólogo e o bacharel. Vou dar um depoimento aqui que é muito importante o senhor e a senhora acompanharem. Eu participei de uma palestra alguns anos atrás com o Israel Toledo, esse podologista, conversando conosco, e ele disse que de uma coceirinha no vão do dedo pode se transformar numa amputação. É por aí mesmo? Se você, nesse caso, a gente está falando de um paciente, por exemplo, diabético, né? A maioria dos pacientes, quem é diabético, que já sofreu uma amputação, infelizmente, sabe o que a gente está falando. A maioria dos casos de amputação começa nos dedos e normalmente está ligado a um calo, a uma unha encravada, uma tinha, né, uma frieira interdigital. Sempre são coisas simples que o podólogo poderia resolver, ou o podologista. Mas como o podólogo, as pessoas não passam para o podólogo para acompanhar essa questão, principalmente no que diz respeito ao pé diabético, ele tende a evoluir então depois para uma infecção, uma amputação. Mas sempre começa dessa forma. Bom, nós somos uma cidade, né, que hoje temos aí aproximadamente 80 mil diabéticos, né? E se somarmos a região, esse número cresce assustadoramente. Esses diabéticos têm se cuidado em relação ao pé diabético, em relação à podologia? Não tem. Na verdade, a grande maioria ainda desconhece dessas informações. Por isso que é importante momentos como esse aqui. Por exemplo, não sabe nem o que é exatamente um pé diabético. O pé diabético não é o pé da pessoa diabética, não. Pé diabético, quando se fala de pé diabético, é o pé que ele tem a presença da neuropatia e da angiopatia, que também não vão saber o que é, mas deveriam. Angiopatia é a perda parcial ou total da sensibilidade. E a angiopatia é a perda parcial ou total da parte circulatória. Então o que acontece? Um pé diabético é um pé que tem uma deficiência circulatória e uma deficiência da parte de sensibilidade. Então essa pessoa, quando ela pisa no espinho, usa um calçado apertado, ou um calo, uma calosidade, uma tinha, ou uma frieira, né, interdigital, uma unha encravada, seja o que for, ela não sente dor. E aí quando ela vai perceber, ela vai notar que o dedo, por exemplo, está ficando escuro, ou uma parte do pé está ficando escura. Então quando ela vai procurar um médico, já é tarde demais, aí tem que partir para uma amputação desse pé. Agora, o senhor é especialista em podologia, né? Eu me lembro de um programa passado, né, 2 anos atrás, você estava falando de uma biomecânica. Inclusive, o senhor contou o caso de um garoto da Venezuela que veio fazer um tratamento aqui em São José. Podia relembrar essa história? Esse ano a gente escreveu, nesse período de pandemia do ano passado, a gente escreveu 4 capítulos de livros, né?
Um dos capítulos que a gente escreveu era falando sobre uma menina venezuelana que veio para o Brasil como refugiada, e ela tinha amputação dos 2 braços, né? Imagina a situação, é um país pobre, né? E ela morava em um barraco onde o fio elétrico passava perto da casa dela. Ela colocando roupa no varal, aí ela desequilibrou, e aí ao cair, instintivamente ela foi e segurou no fio de alta tensão, e ele eletrocutou os braços, aí teve que amputar os 2 braços. E aí, através de contatos, ela acabou, e com a ajuda internacional de uma ONG, que eu não me recordo o nome, ela acabou vindo para o Brasil. Eu sou pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e lá nós temos um grupo chamado Mão 3D, que ele desenvolve prótese feita por impressão 3D para crianças que têm amputação de braço ou de mão. Então nós desenvolvemos para essa menina uma prótese, né, um par de próteses, para que ela pudesse voltar, pegar coisas simples, como um copo, né, como poder pegar um lápis, alguma coisa assim, e poder voltar para estudar. No final das contas, ela voltou para a Venezuela porque a família toda era de lá, a família não queria vir, ela era de menor, ela teve que voltar para a Venezuela, mas voltou com os braços e voltou a estudar, ter uma vida mais ativa um pouco. Esse é um processo. Agora, essas próteses aí, tem algum incentivo governamental para que possa atender aquelas pessoas que necessitam? Infelizmente não. O SUS, né, na parte escrita, né, na teoria, ele obriga que o SUS ele forneça também para a criança, para o cidadão brasileiro, prótese, né, para esse tipo de caso. Porém, o SUS ele não fornece prótese para a criança, porque a prótese é muito cara, a criança vai crescendo, vai ter que mudar a prótese, e o governo não tem condições de bancar. Então, ele fornece prótese apenas para pessoas adultas. Só que, quando você fornece prótese a pessoa adulta, ela tem uma chance de mais de 97% de não usar. Por quê? Simples, ela passou a vida inteira com o coto tentando pegar um lápis, pegar um copo, ela se deu um jeito, se virou nesse tempo todo, e logo ela não, na fase adulta, ela não sabe usar uma prótese. Então é mais difícil ela, aos 18, 20 anos, aprender a usar uma prótese do que se virar com o toco que ela tem, né? Com o coto, com a deformidade. Então, esse é complicado. Então, e infelizmente nós não temos nenhuma ajuda do governo para poder fazer isso. O Mão 3D, por exemplo, ele vive de doação. Então, existem várias empresas que doam e a gente vai construindo e desenvolvendo essas próteses. O senhor falou anteriormente sobre o problema do calo, né? E nós temos, como eu disse, um número altíssimo de diabéticos aqui, que sabem que são diabéticos, e tem muitos que não sabem que são diabéticos, na verdade, e são. Então, eu gostaria que o senhor falasse do perigo dessa pessoa que corta a unha sem nenhum cuidado, né? Muitas pessoas, principalmente os mais idosos, que tiram calo com canivete. Existe isso ainda? Tem. Tem, né? Principalmente no interior, o pessoal arranca calo com facão. Qual é o perigo disso? É absurdo. Primeira coisa, se a pessoa ela é diabética, ela tem que fazer uma análise do grau de risco do seu pé. Então, ela tem que procurar um especialista, tá? Pode ser enfermeiro, um médico, um fisiatra, um podologista, para poder verificar qual é o grau de risco desse pé, que é o que a gente falava da sensibilidade, que é a neuropatia, circulação, que é a angiopatia, para saber, porque às vezes a pessoa tem um pé ali que está vivo só pela misericórdia de Deus mesmo, porque está ruim demais. Qualquer coisinha pode desencadear uma amputação. Então a gente tem que identificar de forma precoce esse problema para evitar que seu pé evolua. Tem que procurar ajuda de um profissional para saber o grau de risco do seu pé. Primeira coisa, não procure o profissional depois de estar com lesão, depois da amputação, procure trabalhar com a prevenção. E essa coisa de cortar unha em casa, principalmente o paciente diabético, péssima ideia. Péssima ideia. Para isso tem a podologia, porque o podólogo ele sabe como cortar a unha devidamente, como dar os devidos cuidados de um pé diabético, e a gente trabalha de forma preventiva, evitando então uma futura amputação.
É o que eu digo, o programa nosso é uma prestação de serviço. E hoje, conversando com esse especialista em podologia, que é o Israel Toledo, dando uma aula aqui no nosso Pense Nisso. Ele falou do livro, ele está nesse livro aqui, Práticas de Gestão da Inovação. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho tem mais Israel Toledo aqui no Pense Nisso, na sua TINC TV. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui na TINC TV, no nosso Pense Nisso. Hoje um programa especialíssimo, trazendo aqui esse conhecedor de podologia, o Israel Toledo. Um assunto importante, interessante, tenho certeza que o senhor, a senhora, você jovem, está gostando de ouvir o Israel Toledo no nosso programa de hoje. Podologista, podólogo, essa profissão, ela é regulamentada, Israel? Olha, ela... Por enquanto, no estado de São Paulo, ela vários estados brasileiros ela tem batalhado para poder regulamentar, e o sonho, e não apenas sonho, mas uma necessidade até mesmo do cidadão brasileiro, é que isso fosse regulamentado em todo o país. E por que não é, se é uma profissão tão importante para as pessoas? Né? Política, né? Nós tínhamos um político, por exemplo, que batalhava muito em prol da profissão, mas infelizmente ele foi acometido de Covid e esse ano passado ele veio a falecer. Então foi uma perda para a família, foi uma perda também para a podologia, porque era uma pessoa que defendia muito a profissão. Hoje a gente está parado lá na questão do governo. Infelizmente foi uma péssima época, porque hoje tem tantos problemas que pensar nessa questão da regulamentação da profissão podologia sem dúvida não é uma prioridade para os senadores, deputados, mas está parado lá no Senado. Precisava de um senador sancionar isso aqui, essa lei, para que isso pudesse seguir adiante. Aí vai para a mão do presidente, uma vez que eles assinem, então a gente passa a ter uma regulamentação da profissão. Aí com o Conselho de Podologia a gente consegue fazer valer muitas regras, a gente consegue organizar, né, as informações para que as pessoas possam se beneficiar, né, da nossa profissão e aquilo que a podologia pode oferecer para o usuário aí, né, como acontece em muitos países. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos a podologia ela está entre as 10 profissões mais bem pagas, né, de melhor referência na área da saúde nos Estados Unidos. Para você ver como a podologia ela é relevante, né, em vários países do mundo. Bom, além desse trabalho de podologia e atendimento às pessoas, além das palestras, né, no Brasil e fora do país também, o senhor criou uma empresa aqui com sapatilhas, né, Palmilhas Toledo, né? O que diferencia essas palmilhas das tradicionais do mercado? Bom, a ideia, eu sempre gostei muito de inovação, né? Tecnologia foi algo que faz parte de mim, do meu dia a dia. Então eu procurei trazer essa visão de inovação para o mercado das palmilhas. Começou que meu filho ele nasceu com um pé torto congênito, né? Uma patologia muito séria, então ele usou gesso desde os 8 anos, 7 anos de vida, né? Usando gesso. Com 9 meses tive que passar por cirurgias, etc. Então isso foi o primeiro contato que eu passei a ter com palmilhas, foi o meu próprio filho utilizando, né? E eu vi aqueles blocos de EVA, coisa de 40, 50 anos atrás, que não evolui nunca. E aquilo eu via que não funcionava, que não era eficiente. E isso me levou a querer estudar com mais profundidade esse mercado. Eu aproveitava quando eu viajava para a Europa, para os Estados Unidos, e eu via o que tinha lá. E eu começava a trazer esse conhecimento, essa tecnologia, para aplicar aqui também no Brasil. Dessa forma, isso me levou a evoluir algumas técnicas. Então, eu desenvolvi uma técnica de palmilha. Eu sou o único podólogo da América Latina que tem uma patente de palmilha ortopédica. Que é fazer o quê? Eu trabalhei com engenharia de materiais. Trazer esse conceito não de um bloco de único material, mas trazer um conceito onde a gente pode colocar 5 a 10 materiais diferentes, com densidades e ações e funções diferentes para o único pé. Por quê? É assim que o pé funciona.
O pé ele tem várias funções, ele tem 26 ossos, dividido em 3 partes diferentes. Cada parte do pé tem uma função diferente. Então, se pensar apenas por um fator lógico, não tem como uma palmilha de um único material ele servir para todas as fases da marcha, para todas as funções do pé. E não funciona. Então, foi então que a gente partiu para esse lado. Assim começou o meu primeiro papel ali de evolução. Isso foi já em 2006 ou 2016. O tempo passa, acho que 2016. E então eu fui evoluindo, né, com outras tecnologias. Hoje, atualmente, a gente trabalha com um projeto onde ele envolve impressão 3D, fazer palmilhas desenvolvidas por impressão 3D e inteligência artificial para que ela possa fazer as análises biomecânicas. Então é um projeto que, se Deus quiser, esse ano ainda ele já está no mercado. Bom, então a maioria do leigo, né, ele imagina que o podólogo, o podologista, ele trabalha com unha encravada, com o problema de calo, que nós falamos, né? E parece que não é bem assim não, né, mestre? Porque se você tem ali um pezinho meio torto, procurando um podologista, usando uma palmilha adequada, você pode dar um acerto nisso, é isso? Com certeza. Na verdade, assim, cortar unha, tirar calo, uma unha encravada, é a coisa mais simples que um podólogo pode fazer. É o básico do básico que um profissional podólogo ele exerce, seja técnico, graduado. O ápice que nós temos é trabalhar com laser, trabalhar com ozônio, trabalhar com a biomecânica. É a única formação superior no país, no Brasil, que de formação você já aprende a fazer com profundidade uma análise biomecânica dos pés, né? Que o fisioterapeuta trabalha com biomecânica corporal, mas específica do pé é o podólogo. O podólogo já de formação graduado, ele já sai fazendo análise biomecânica, ele sabe fazer confecção de palmilha, trabalha com laser, trabalha com ozônio desde a formação. Então hoje é o profissional mais capacitado no Brasil para se trabalhar com análise biomecânica, identificar essas alterações. Mas precisa ser muito bem especializado, né? Sim, né? Então já de formação, de graduação ele já sai com esse conhecimento. Então de cara, de início, ele já é melhor do que o que tem no mercado. Só que depois disso ele segue tendo especializações que tornam ele mais capacitado ainda. Depois você tem pós-graduações, mestrado, entendeu? Nessa área que você consegue evoluir ainda mais. Mas de forma geral, o graduado, o técnico não, mas o graduado em podologia, ele já faz análise biomecânica, ele já consegue identificar o jeito que a pessoa pisa. No que diz respeito ao pé diabético, ele consegue trabalhar com prevenção, né? Então a gente consegue analisar de plataformas eletrônicas, chamado baropodômetro, pontos de pressão que são processos que vão desencadear uma lesão e futuramente uma amputação. Então a gente consegue prever essas pressões e trabalhar com uma palmilha para que a gente possa mudar, né, fazer uma distribuição dessas alterações biomecânicas. Então a gente consegue corrigir esses pés, compensar esses pés, evitando várias lesões. Isso serve desde um atleta, né, a uma pessoa idosa, a um diabético. É bem amplo a atuação. Agora, fazendo uma análise de quando o senhor chegou na podologia, né, como podologista, esse desenvolvimento, esse avanço todo que esse segmento teve, né, qual o comparativo que o senhor faz e aonde a podologia pode chegar? É interessante que hoje o podólogo, a podologia brasileira, vamos pegar assim, o graduado, que é o que tem um nível maior hoje, o bacharel em podologia, ele já está num nível similar ao da Espanha, ao de Portugal. O que diferencia é que lá nesses países eles podem fazer cirurgia, ele pode aplicar anestesia e fazer cirurgias. Aqui no Brasil nós não podemos. Mas no que diz respeito à parte conservadora, ou seja, não cirúrgica, nós fazemos um trabalho semelhante ao que eles fazem lá. E essa podologia pode chegar onde? A podologia no futuro, né? Por exemplo, onde nós já estamos caminhando até mesmo no nível do país.
Hoje você tem equipamentos de alta tecnologia que eu posso pegar, por exemplo, um jogador de futebol, colocar umas palmilhas eletrônicas, a gente consegue pôr uma chuteira de um jogador, de qualquer atleta, ele vai para o seu meio de esporte, seja numa quadra de futebol de salão, de basquete, de vôlei, tênis, ou no campo de futebol, a gente consegue analisar, por exemplo, como é que está a biomecânica, o jeito que ele pisa, o jeito que ele chuta, o salto, a aterrissagem dele no solo, fazer uma análise completa desses casos e conseguir então identificar aonde estão os pontos de pressão e como que esse atleta ele pode evoluir para uma patologia, para uma lesão. Ou se ele já tem, como eu consigo trabalhar para tratar. Ou se ele já teve, como que a gente consegue trabalhar para que ele não venha a ter novamente essa lesão. Então, se a gente pensar, sei lá, no Neymar, que teve uma fratura por estresse, numa parte do pé, que custou milhões, aí você vê que um podólogo, um podologista, ele pode trabalhar, identificar aquela carga e trabalhar na prevenção para que esse atleta não tenha uma lesão. Só por isso você vê como isso é importante e relevante, né? Isso falando de dinheiro, esporte, mas quanto que vale o pé de um paciente hoje que é diabético, né? Que teve uma amputação, que é impedir de trabalhar, um pai de família que não pode trabalhar porque tem uma úlcera por pressão. Então, quanto que vale para essa pessoa poder voltar a andar, o que vale para essa pessoa poder estar inserida na sociedade novamente? O podologista ele pode atuar de forma muito eficaz para poder evitar, para poder tratar esses casos. Então, ou seja, é muito amplo o que a gente pode fazer. E no futuro é fazer pequenas cirurgias, né? Hálux valgo, Jonete, algumas coisas assim. O senhor falou de úlcera sob pressão, o que é isso? É o seguinte, a pessoa pisa torto. Ele tem uma pressão muito grande porque ele pisa torto. Essa carga, ela começa a lesionar tecido, articulação, e lá dentro ele começa a criar um estresse dessa estrutura. Essa lesão interna, ele vai criando um processo inflamatório, um processo infeccioso, cria uma lesão, uma ferida, e essa ferida evolui para uma amputação depois. Então, uma lesão criada pela pressão. Um calçado apertado também. Também pode evoluir nisso aí. Tá vendo? Papo de hoje importante para o senhor, para a senhora, para você que está nos acompanhando, sobre podologia, com o mestre Israel Toledo aqui no nosso Pense Nisso na TINC TV. E eu postei no Facebook que o Israel Toledo estaria no nosso programa e muita gente escreveu fazendo perguntas. Então, eu tenho aqui umas 30 perguntas. Vou fazer umas 3 ou 4, né? Porque o nosso tempo também é meio escasso aí. Mas ele vai voltar aqui no nosso programa, vamos continuar falando mais, porque esse tema é interessante e essa podologia tem desenvolvido cada vez mais e sempre traz uma novidade aqui no nosso Pense Nisso. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já com Israel Toledo aqui no Pense Nisso na TINC TV. Até já. Muito bem, nós voltamos aqui no nosso Pense Nisso, nesse quarto e último bloco, hoje conversando com Israel Toledo, esse conhecedor de podologia, podologista, é um dos nomes mais importantes desse segmento no país. Quantas palestras em quantos países do mundo? Tem anotado ou não? Perdeu a conta? De palestra não faço ideia, sei lá, meu Deus, sei lá, mais de 300, não sei, mas foram muitos nos anos aí. Agora, internacional já é mais fácil que é menos, né? Foram 55 internacionais. Só 55? 14 países diferentes. Só 14 países. Muito bem. E ele é de São José dos Campos, tem a sua clínica aqui em São José dos Campos e palestra para o mundo todo aí. Então, é um orgulho aqui para a nossa cidade. Temos um profundo conhecedor de podologia como é o Israel Toledo. Mestre, algumas pessoas escreveram aqui fazendo perguntas, o senhor pode responder? Vamos lá, ver se eu consigo responder. Olá, em ambos os meus dedões do pé, parece que a unha se dividiu em 2 camadas, uma mais alta do que a outra, e eu não consegui identificar o problema. Me disseram que se trata de falta de nutrientes, mas não tenho certeza. Seria isso, doutor Israel? Olha, pode ser. Pode ser, por exemplo, eu vou dar 3 hipóteses.
Pode ser um fungo, uma onicomicose. Ela tem uma tendência também, dependendo dos fungos, ele entra entre as camadas das unhas e ela tem uma tendência a fazer um descolamento, né? É uma possibilidade. A segunda pode ser também a questão de nutrientes. Quando a pessoa ela tem um problema circulatório, então o corpo ele é muito sábio, ele preserva os órgãos mais importantes e os anexos da pele, no caso a unha, pelos, cabelo, ele vai deixando de lado. Por exemplo, então se essa pessoa tem um déficit circulatório, ou mesmo um paciente diabético, ele pode evoluir para esses casos. Tem várias patologias, né? Mas só tenho como exemplo essas aí. O terceiro ponto, às vezes a pessoa ela tem uma tendência a pisar em garra, a ponta dos dedos, a unha, em vez dela apoiar aqui, ela apoia com a ponta dos dedos. Então o próprio solo em contato com a unha, ele cria um descolamento, ele vai criando um espessamento da unha, né? Que é uma onychoesclerose. Isso também pode levar a essas lesões. De qualquer forma, uma coisa é certa, basta ir num podólogo técnico ou graduado, um técnico também resolve bem isso aí, e com certeza ele vai te falar o que é, qual é o tratamento, existem várias opções para isso. Lourdes, essa pergunta foi da Lourdes, está aí respondida pelo dica, Lourdes. Israel. Bom, tem uma pergunta aqui interessante do Luiz Otávio Rios, ele é de São José dos Campos. É possível agendar consulta online com um podólogo para avaliação por videochamada do pé do meu pai, que está em isolamento por conta da pandemia e tem pé diabético? É possível. Hoje, por exemplo, a questão da telemedicina é uma coisa que é já real. Inclusive, há dois anos atrás, a gente já ganhou até um prêmio da Sociedade Brasileira de Biomecânica por fazer justamente um processo desse de telemedicina. Então dá. A única coisa é a seguinte, que no que diz respeito a algumas características das unhas, por exemplo, que é o caso da pergunta anterior, é um pouco mais complexo de fazer por videochamada. Mas, por exemplo, aspectos de pé, o tipo de pisada, formato do pé, lesão, dá para se fazer sim. Tá, tem uma outra aqui também do Fernando da Silva, de Jacareí. Boa noite. Boa noite. Preciso muito tirar uma dúvida, pois eu estou com muito medo. Recentemente minha unha teve um deslocamento, eu tive que arrancar por inteira. E agora cuido dela para crescer novamente, porém a unha está muito estranha, virou um caroço. O que será? Não, isso é comum, viu? Quem que é o... Fernando da Silva, de Jacareí. Porque, Fernando, quando você perde a unha, quando ela vai começar a crescer, ela cresce enrugada, feia, disforme, mas ela vai crescer limpinha de novo. Se você perceber lá embaixo, perto da raiz da unha, ela já está crescendo mais retinha, mais branquinha, a ponta dela que cresce feio. De qualquer forma também, se você for no podólogo, ele vai fazer uma limpeza para que a sua unha possa crescer um pouco mais livre e com uma melhor qualidade. Estamos conversando com o Israel Toledo, ele que é podologista no nosso Pense Nisso de hoje. É sempre importante a participação dele porque ele esclarece várias dúvidas de assuntos interessantes, como no primeiro bloco, quando ele falou daquele estresse, hein? O senhor, a senhora, ele está naquele estresse aí, quem não está? Então, diminua o ritmo, porque senão vai custar caro, hein? Bom, vou fazer mais duas só, tá? Tem mais aqui, ó, tem umas 20, 30 perguntas aqui, mas eu vou mandar aqui. Olá, boa noite, meu nome é Nayala e preciso de sua ajuda. Eu fiz a unha e a menina tirou um bife e não tirou a carne. Meu dedo está muito inchado e com bolha de sangue. Já tem mais de um mês. Estou limpando com água oxigenada, mas não está adiantando. Como faço, doutor? Não vai adiantar mesmo a água oxigenada, tá? Infelizmente. Nesse caso, dependendo de como que foi a lesão, só um podólogo para resolver mesmo, porque daí vai ter que fazer alguma intervenção ali, cortar um pedacinho da unha, entrar com curativo. Tem vários procedimentos que a gente faz. Às vezes é uma coisa mais simples, às vezes pode ser um pouco mais complexo, mas sem dúvida nenhuma a gente consegue resolver isso tranquilamente. Qualquer podólogo que você procurar vai dar um jeito para você. Bom, e a última, hein? E essa daqui, as outras vão ficar para depois. Israel, eu posso colocar órtese metálica em um dedo com granuloma?
O que é isso? Existem vários tipos de órteses que a gente coloca para corrigir o formato da unha. Então, às vezes a unha é muito fechada e está machucando, então a gente consegue realmente abrir a unha como se fosse um dentista trabalhando com os dentes. Existem vários tipos de órteses, e entre elas existe uma órtese metálica para isso também. Agora é o seguinte, depende, por exemplo, do granuloma, né, que é uma unha encravada. Se for um granuloma por causa de um pedaço de unha que está ali, não adianta. Agora, se o granuloma está ali por conta de uma pressão, formato da unha, é possível. Primeiramente, controla a questão do granuloma, que é um processo inflamatório, né? E aí, depois que sai isso aí, que é o efeito, a gente vai trabalhar na causa, que nesse caso é colocando uma órtese de metálica ou qualquer outro tipo de órtese, tem várias, para poder corrigir a unha. Mas sim. Bom, foram 5 perguntas de 5 telespectadores, mas com certeza muitos dos senhores aí, senhoras, também passam pelo mesmo problema e está aí respondida pelo profissional, esse profissional capacitado, experimentado, o Israel Toledo. Bom, e daqui para frente, Israel, algumas palestras em alguns países, como é que está a podologia aí, o teu segmento nesse momento de pandemia? A pandemia, no que diz respeito às palestras, ela atrapalhou bastante, obviamente, né? O ano passado a gente fez só 2 cursos, né? A gente participou de 3 cursos, na verdade, 2 no Rio e em São Paulo, mas palestra mesmo nada. Esse ano que volta aos poucos, né? Então a gente tem algumas já marcadas para São Paulo, para o Rio de Janeiro, Londrina, Paraná também, então tem algumas já começando a aparecer, né? Vamos ver, as coisas melhorando, aí aparece também internacionalmente, etc. Mas está um pouco devagar ainda. Vamos ver com a questão da vacina, né? Como o país, como o mundo começa a reagir. Por enquanto a gente tem trabalhado muito com a questão de pesquisas, né? Escrevendo matérias, capítulos de livros, escrevendo, e também trabalhando com pesquisa também. Queria que você falasse um pouquinho desse livro aqui, Práticas de Gestão de Inovação, que tem um capítulo todinho seu aqui, né? Na verdade a gente escreveu agora recentemente 4 capítulos de livro, né? Em livros diferentes, falando sobre prótese de criança, como eu citei ali, uma sobre prótese de um adulto, né? Também. Depois escrevemos esse capítulo de livro que fala sobre um conceito chamado Design Think, que é um pensamento, né, um conceito que a gente aplica na área da saúde. É muito novo, no Brasil praticamente ninguém fala sobre isso. Possivelmente a gente seja o primeiro profissional da saúde no Brasil a escrever sobre esse tema de podologia, com certeza, mas inclusive na área da saúde como um todo, porque é algo muito novo no mundo, né? Como eu falei, eu gosto de inovação. Então eu peguei algo que estava lá fora e aplicamos aqui sobre um conceito, vou estar de pé, como trabalhar com uma equipe não apenas mas transdisciplinar, ou seja, a gente trabalha junto para resolver um problema, né, de uma pessoa. Então, não vou entrar muito em detalhes por questão do tempo. Foi esse capítulo de livro, tem para vender inclusive na Amazon. Agora tem mais um capítulo de livro que vai sair agora no final do mês. Então deixa eu repetir o nome do livro aqui, já que você quer comprar. Práticas de Gestão de Inovação. Está aqui, é esse livro aqui. E tem um capítulo extenso aqui do mestre aqui, Israel Toledo. Ele foi escrito por vários mestres e doutores da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, falando sobre inovação em várias áreas. E aí, entre vários conceitos, né? E dentre deles eu escrevi voltado à área da saúde, tem mais uns 2 capítulos voltados também à área da saúde e outras áreas também. Sempre falando sobre inovação. Aí tem um outro capítulo que vai sair agora pela Sociedade Brasileira de Diabetes, falando especificamente sobre o pé diabético, sobre o palmilha, inovação. A gente fala sobre impressão 3D também, que é aquela ideia de como sair desse conceito equivocado e muito antiquado de palmilhas feitas sobre blocos de EVA ou de silicone, e a gente traz um conceito totalmente novo, inovador, muito fundamentado em ciência, para mostrar o que nós temos hoje a nível de ciência para cuidar dos pés, né? E a gente vem trabalhando, como falei, esse ano, se Deus quiser, a gente já vai ter funcionando, né, o primeiro protótipo do mundo, né, do Brasil, do mundo, que ele trabalha com inteligência artificial para fazer análise biomecânica e fazendo uma órtese, uma palmilha por impressão 3D.
Bom, o nome dele é Israel Toledo, né? Você que fez essas perguntas aqui, que não, em razão do tempo não dá para responder, entre na rede social, você vai encontrar lá no Facebook, no Instagram, no site, está lá Israel Toledo, você faz a pergunta, ele vai responder com certeza. E você falou em cursos, você faz cursos, né? O Israel Toledo, ele ministra curso de podologia? Curso de podologia não, mas a gente trabalha com especialidades. Por exemplo, uma coisa que a gente fez muito nesse período de pandemia, já que a gente não podia sair para poder dar palestras e congressos, a gente trabalhou muito com mentoria e foi um sucesso muito grande no ano passado e ainda esse ano também está sendo. Que é o quê? O profissional já formado, ele quer atuar em uma dessas áreas. Não temos hoje cursos específicos abertos para isso. Então a pessoa ela vem, passa lá um dia, 2, 3, já aconteceu de passar uma semana inteira comigo na minha clínica e fazer um trabalho de mentoria, onde eu me dedico exclusivamente para aquele profissional, para atuar nas necessidades dele, tirar as dúvidas dele e então trazer um conhecimento específico. Isso fez um resultado muito grande e as pessoas que tiveram essa participação comigo hoje já estão fazendo sucesso, conseguiu implementar novas tecnologias em suas clínicas, então é algo bem interessante também e além de consultorias também para hospitais, clínicas, também a gente tem fazendo bastante sucesso, graças a Deus. Bom, e eu só posso agradecer por essa aula de podologia, através do mestre Israel Toledo, no programa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela participação e sempre é um convite especial para o senhor voltar aqui e nos prestar serviço, né? Falar sobre saúde. Isso é saúde, é importante para cada um dos nossos telespectadores, para todos nós, e as portas sempre abertas aqui, Zé. Muito obrigado mesmo. Viu? Agradeço de coração, sempre é um prazer demais estar aqui, e é sempre tranquilo, porque estar com você é bem tranquilo, a conversa ela realmente flui de forma muito gostosa. Então, sempre quando precisar, para mim é um prazer muito grande aqui. E na próxima vez, espero que mais outra evolução, né, que você está crescendo também. Parabéns pelo seu programa. E vamos, como disse, pense nisso, né, e seguir crescendo. Muito obrigado. Está aí hoje o nosso Pense Nisso, tratou da podologia com o mestre Israel Toledo. Querendo encontrá-lo, é só entrar na rede social, está lá Israel Toledo, tem no Facebook, Instagram, repito, e site e outras coisas mais. E ali você bate um papo com o mestre aqui. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Amanhã voltamos às 10 da noite com mais um Pense Nisso, trazendo mais um assunto interessante, mais um convidado especial, como foi o Israel na noite de hoje. Muito obrigado, uma boa noite e até lá. Boa noite a todos.